caminhada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Eu espero que você esteja muito bem. A finalidade do vídeo de hoje é falarmos um pouco sobre a agricultura nos tempos do Novo Testamento. E por que isso? Nós iniciamos a leitura das parábolas, então é importante entendermos a realidade, o cotidiano do público que se achegava ao Senhor Jesus para entender as parábolas. Muitas das parábolas que leremos têm como exemplos os elementos da agricultura. Outras falam, por exemplo, sobre as tradições matrimoniais. Enfim, eu acredito que é importante estarmos cientes do contexto, da tradição e da cultura em que as palavras do Senhor Jesus estão embasadas. Bom, dito isso, hoje leremos um texto acerca da agricultura bíblica nos tempos do Senhor Jesus Cristo. A agricultura ela não era apenas uma atividade econômica, ela era o coração pulsante da vida nos tempos bíblicos, moldando a cultura, a sociedade, a religião e até a linguagem. Para um povo essencialmente agrário, o ciclo da terra e as bênçãos da colheita eram intrínsecos à sua existência e à sua fé. O Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, utilizou essa realidade cotidiana para tecer parábolas profundas, tornando suas mensagens acessíveis e impactantes para os seus ouvintes. Bom, nós vamos abordar agora um pouco sobre como era a preparação da terra. Essa preparação da terra, ela simboliza o início da esperança. O ano agrícola começava com as primeiras chuvas, as chuvas de outono e inverno, por volta de setembro a novembro. Elas eram cruciais para amolecer o solo árido, tornando-o propício para a aradura e para o plantio. Os agricultores utilizavam arado simples, geralmente feito de madeiras, mas já existiam os que eram feitos de metal, ok? Puxados por bois para que pudesse ser abertos os sulcos na terra. Esse arado ele era feito com 2 bois geralmente, ligados por um jugo. Os animais deveriam ser equiparados. Não se devia colocar um animal fraco com um forte. Por que isso? Para que o fraco não sofresse com a potência do forte e para que o forte não se desgastasse tão rapidamente. Quando o agricultor ele colocava a mão no arado, ele não tirava. Alguns estudos mostram que ele comandava os bois com um grilhão e com a outra mão ele controlava a profundidade com que ele afundava o arado na terra, para não correr o risco de ir tão fundo que quebrasse, né? E que empurrasse o arado tão para dentro, que empacasse inclusive os animais, e nem tão superficialmente, para que o sulco que fosse feito na terra não ficasse tão raso e aí as sementes também não conseguiriam ter a sua produtividade, né? Toda a atenção nessa etapa do trabalho era necessária. E esse trabalho árduo também incluía a remoção de pedras e de ervas daninhas, que era a etapa vital para garantir que a semente tivesse espaço suficiente para crescer sem impedimentos. E como era realizada a semeadura? A semeadura ela simbolizava o lançar da vida. Coisa maravilhosa, né? Após o preparo do solo, vinha a semeadura e ela era predominantemente realizada à mão. Lembra? A gente lê lá que é a lanço, né? Ele joga. O semeador, ele carregava as sementes num cesto ou numa bolsa e ele lançava, jogava a semente sobre a terra arada já, né? A expectativa da colheita, ela dependia então das últimas chuvas, que é a primavera, março e abril.
Essencialmente, eles dependiam dessa chuva para o amadurecimento das plantas. Vamos falar agora sobre quais culturas elas faziam parte da preferência agrícola, né? Representando aí o sustento e o que simbolizava o povo. Então, a diversidade das culturas que eram ali cultivadas refletia a riqueza da terra. Então, quais cereais eram cultivados? Trigo e cevada, basicamente. Essa era a base da alimentação porque eles eram transformados em pães, em bolos. O trigo, mais valorizado, era consumido pelas classes mais altas, enquanto a cevada era o alimento básico do povo e também para os animais. Bom, existia também o cultivo das videiras, né, as uvas. Elas eram consumidas frescas, como passas, que era uma forma prática de armazenamento, ou principalmente transformadas em vinho. E o vinho aqui não representa só uma bebida para alegria, não. Ele era a bebida central em celebrações do povo do Senhor, né? O Senhor Jesus, em João 15, do verso 1 ao 8, ele usa a metáfora da videira e os ramos para ensinar sobre a união com ele para produzir frutos espirituais. Bom, também havia o cultivo de oliveiras. As azeitonas eram a fonte de azeite. E o azeite, ele é um recurso multifacetado, usado na alimentação como combustível para lamparinas, para higiene pessoal, limpeza e hidratação e com fins medicinais, e também utilizado em rituais de unção, como a gente pode ver em Tiago 5, no verso 14. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Figos e tâmaras também era uma cultura daquele local, né? Porque as tâmaras, inclusive, eram usadas como adoçante, porque o mel era raro, né? E o açúcar também eles não tinham acesso como nós temos hoje. Então, figos, tâmaras, romãs, lentilhas e cebolas completavam então a dieta. Bom, vamos falar sobre a colheita. A colheita representava um tempo de alegria e também de ensinamento sobre as leis sociais. A colheita era o clímax do ano agrícola, um tempo de intenso trabalho, mas também de celebração e de agradecimento. Os grãos eram cortados com foices e amarrados em feixes, né? Nós podemos ver isso lá no livro de Ruth. Era comum ver famílias e comunidades inteiras envolvidas nesse trabalho. Além do esforço, a colheita era marcada por importantes leis sociais. A lei do espigar e a de não ceifar os cantos do campo. Essas duas leis nós podemos ver lá em Levíticos, no capítulo 19, do verso 9 ao 10, e em Deuteronômio, no capítulo 24, verso 19 ao 21. Eu vou ler o que está em Deuteronômio. Pode acontecer que na colheita do trigo ou da cevada, você esqueça de pegar um feixe de espigas. Nesse caso, não volte para pegá-lo, mas deixe-o lá no campo para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo o que você fizer. Na colheita das azeitonas, depois que você sacudir as oliveiras, não volte para pegar as azeitonas que ficaram nas árvores. Deixe-as para os estrangeiros, para os órfãos
e para as viúvas. E faça só uma colheita de uvas nas suas plantações. As uvas que ficarem nos pés serão deixadas para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Lembrem que vocês foram escravos no Egito e é por isso que eu exijo que obedeçam a essa lei. Bom, essa lei, então, ela garantia que os pobres, viúvas e estrangeiros tivessem acesso a alimento, refletindo a provisão e justiça divina. Vamos falar agora sobre o processamento e o armazenamento da colheita. Isso simbolizava a garantia do futuro. Após a colheita, os grãos eram levados para a eira, um lugar plano e batido onde ocorria a debulha. Os grãos eram separados da palha, muitas vezes com mangual ou mais comumente com animais que pisoteavam os peixes, e esses animais que pisavam, eles não deveriam ter mordaças em suas bocas para que pudessem se alimentar livremente enquanto eles pisavam os grãos. Em seguida vinha o peneiramento ou o aventamento, onde os grãos eram jogados ao ar para que o vento levasse a palha leve. Isso geralmente era feito à noite. Isso nos lembra no livro de Ruth, né, quando Boaz está fazendo o joeiramento ali da cevada. Então esses grãos eram jogados ao ar para que o vento levasse, e aí ficava só os grãos. E quando os grãos limpos, eles caíam, né, eles eram separados. Por exemplo, nessa etapa era separado o joio do trigo, porque aí você estava ali verificando os grãos. E depois de separados, eles eram moídos em moinhos manuais, que eram feitos de pedra, para produzir farinha. E o armazenamento era vital, né? Porque eles não tinham outros recursos. Então, os produtos eram guardados em celeiros, em recipientes de barro ou em poços secos subterrâneos, como se fosse uma cisterna seca, para protegê-los contra pragas e garantir o alimento para o ano todo. Nós vemos isso lá em José, quando ele faz a separação nos tempos das vacas gordas, né? Digamos assim, naqueles tempos. Então ele armazena todo o cereal, todos os cereais nesses lugares, né? Uma cisterna seca. Bom, agora nós vamos dar só uma observada em que tipo de ferramentas que era utilizado ali na terra, tá? As ferramentas agrícolas, elas eram simples, como nós já falamos, né? Feitas principalmente de madeira com partes de metal. Então, os arados, as foices, os moinhos, eles eram essenciais, porque senão eles não conseguiam manufaturar isso, né? O ciclo da agricultura estava intrinsecamente ligado às festas religiosas de Israel, como a Páscoa, a festa das semanas ou a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos, ou também chamada de festa das colheitas. E essas festas, elas celebravam a provisão e as bênçãos de Deus. A dependência da chuva e da fertilidade da terra, ela reforça essa necessidade de confiança em Deus. A gente pode ver isso lá em Deuteronômio, no capítulo 11, verso 13 ao 15, que diz assim: se vocês obedecerem às leis que eu lhes estou dando hoje e amarem o Senhor nosso Deus e o servirem com todo o coração e com toda a alma, então ele dará chuvas no tempo certo, tanto as chuvas do outono como as da primavera. Assim, haverá boas colheitas de cereais, de uvas e de azeitonas, e haverá pastos para o gado. Vocês terão toda a comida que precisarem. A agricultura servia como uma lente
através da qual o povo entendia o cuidado divino. Exemplo disso é Mateus 6, do verso 26 ao 30, aquela passagem que fala sobre as aves e os lírios do campo, a diferença entre as pessoas, como está em Lucas 6, do verso 43 ao 45, que fala sobre a árvore e os seus frutos, e também sobre o crescimento do reino dos céus, né? Como está em Mateus 13, do verso 24 ao 30, com a parábola do trigo e do joio. Então, a agricultura nos tempos bíblicos, ela não era apenas um meio de subsistência, ela era essa linguagem viva, o palco para as maiores lições espirituais e o testemunho da relação entre Deus e o seu povo. A agricultura bíblica, então, ela nos ensina sobre trabalho árduo, dependência de Deus, generosidade e o poder transformador da palavra. Quando entendermos esse contexto, as parábolas e os ensinamentos do Senhor Jesus, eles ganham uma profundidade ainda maior. E eu espero com esse vídeo, com esse texto, que nós sejamos ajudados ainda mais na compreensão das parábolas do Senhor. Eu te vejo no próximo vídeo, então, com mais uma parábola do Senhor, a parábola do joio e do trigo. Fique na paz, Deus abençoe.